Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz para nós aqui nesta noite: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado nisso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvo ao Senhor por esta noite, pela vida do meu pastor, da minha missionária Adriane, que confiou em mim nesta noite para estar aqui falando de Jesus. Aleluia. Nesta noite, nesta campanha. Glória a Deus. E a palavra do Senhor não pode sair do tema desta campanha. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E como diz nesta palavra, como essa mulher estava quando ela chegou até Jesus, temendo e tremendo, nesta noite eu estou aqui na presença do meu Senhor. Aleluia. Tremendo, temendo e tremendo. Aleluia. E nada eu tenho para vocês, não tenho nada para o meu irmão nem para minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, aleluia, que preparou essa oportunidade, este dia, aleluia, glória a Deus, que nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, Ele tem algo para mim e para você aqui, aleluia. Assim como essa palavra, aleluia, veio falando comigo todos estes dias, quando o pastor comentou sobre a campanha, aleluia, eu creio que nesta noite vai falar contigo aqui também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu peço, amada igreja, aleluia, que não cesse de adorar o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele já se faz presente aqui nesta noite, desde o início deste culto, aleluia. E agora, através da sua palavra, Ele vai continuar falando comigo e com você, aleluia. Glória a Deus. Uma atmosfera, aleluia, muito gloriosa, aleluia, uma presença gloriosa, aleluia, já está nesta casa, aleluia, glória a Deus. Jesus já chegou por aqui, aleluia, santo é o nome do Senhor. Se você não sentiu ainda, glória a Deus, dê lugar ao Senhor, aleluia, porque Ele se faz presente, aleluia, glória a Deus. Já comece a tocar no Senhor, aleluia, já comece a tocar no Senhor com seu glória a Deus, seu aleluia, glória a Deus. Já comece agradecendo ao Senhor, aleluia, porque eu e você vencemos nesta noite a multidão, aleluia, a multidão de impedimentos, aleluia, glória a Deus, a multidão, aleluia, glória ao santo nome do Senhor, de dificuldades para nós chegarmos aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Não é porque nós somos servos do Senhor, aleluia, glória a Deus, que nós temos um compromisso na casa do Senhor, aleluia, que é fácil para estarmos aqui, aleluia, não é não, aleluia, glória a Deus, é difícil, a glória a Deus, todos os dias é uma batalha que nós precisamos vencer para estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Comigo é assim, eu tenho certeza que com você não é diferente. Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra, aleluia, Jesus, Ele estava passando, aleluia, fala o texto que Ele estava passando de um lado para o outro,
Glória a Deus, ele estava num barco passando de um lado para o outro. E quando ele atravessa ali o mar, ele chega e vai de encontro à multidão. Glória a Deus. E vai dizer também a palavra que ele se encontra com aleluia, dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então aquele homem, glória a Deus, ele vai chamar o Senhor, aleluia, para ir até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Santo é o nome do Senhor. E ali, quando Jesus chega naquele lugar, Jesus tinha 2 milagres para fazer. Glória a Deus. Um que era a filha de Jairo, aleluia, curar a filha de Jairo. E o outro era essa mulher, glória a Jesus, que mais à frente Jesus vai se deparar com ela. Glória a Deus. Mas eu vou nesta noite me atentar apenas para a mulher. Glória a Deus. Para a passagem aqui da mulher. Santo é o nome do Senhor. E Jesus, glória a Deus, vai ali caminhando em meio à multidão, em direção à casa de Jairo. Glória a Deus. Uma grande multidão caminhava com Jesus e ele vai indo. Aleluia, glória a Deus. Mas enquanto Jesus ele está indo para a casa de Jairo, santo é o nome do Senhor, no meio daquela multidão, aleluia, glória a Deus, se encontrava essa mulher. Santo é o nome do Senhor. Essa mulher que diz a palavra que há 12 anos ela padecia desse mal. Essa mulher que ela já tinha gastado tudo quanto tinha. Santo é o nome do Senhor. Tudo quanto essa mulher tinha, ela já tinha gastado com os médicos. Imagino que ela já tinha perdido seus bens, gastando ali com os médicos a fim de curar aquela enfermidade, de sanar aquele mal. Santo é o nome do Senhor. Mas na situação daquela mulher, só Jesus podia fazer o milagre. Aleluia. Não estava nas mãos dos médicos, mas sim nas mãos de Jesus. E então ela vai ouvir falar de Jesus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então ela ouve que Jesus estava ali naquele lugar, e ela, com a sua pouca força, imagino debilitada, santo é o nome do Senhor, fraqueza, aleluia, glória a Deus, e ela vai encontrar forças aonde não tem, e ela vai caminhar. Aleluia, glória a Deus. E conforme aquela mulher, ela vai caminhando, aleluia, em direção ao milagre, em direção a Jesus, ela vai pensando, aleluia, diz a palavra, ela vai pensar, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Glória a Deus, aleluia. Se tão somente eu tocar. A fé daquela mulher, aleluia, podemos perceber aqui nessa palavra que era tão grande, aleluia, que não precisava, no entendimento dela, não precisava chegar ali na frente de Jesus, conversar com ele, pedir: Jesus, põe as mãos sobre a minha cabeça, ora por mim. Não, ela simplesmente, aleluia, ela começou a exercitar a fé dentro dela, e ela pensou, aleluia, desta forma, glória a Deus. E eu imagino que aqui ela pensou somente, não comentou com ninguém, aleluia, e ela foi em direção ao plano que ela projetou, que era tocar em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E ela vai caminhando, aleluia. E ela vai caminhando, a multidão vai apertando. Imagino que o espaço para ela passar ali no meio daquela multidão era tão apertado, mas imagino que ela ia
pensando, eu preciso tocar no mestre, o meu milagre está nele, eu preciso tocar em Jesus. Então não aconteça o que aconteceu, o meu objetivo é tocar em Jesus, aleluia, glória a Deus. E ela não fala isso para ninguém, ela simplesmente vai agindo, aleluia, vai caminhando em direção ao milagre, glória a Deus, aleluia. E sabe o que eu aprendo aqui, aleluia, que quando, aleluia, nós temos um plano, aleluia, um projeto, e falamos esse plano, esse projeto para alguém, aleluia, o risco de dar errado, aleluia, é muito grande, glória a Deus, aleluia, porque assim como ela tinha aquela multidão para enfrentar, aleluia, nas nossas vidas há pessoas que torcem contra, aleluia, torcem contra, aleluia, o nosso ministério, torcem contra a nossa família, aleluia, glória a Deus. Tem pessoas, aleluia, que não quer ver o nosso bem, aleluia, que não quer nos ver, aleluia, melhor do que elas, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, mas ela vai manter o plano dela em silêncio, e ela vai caminhando, aleluia, e atrás, aleluia, ela vai deixando, glória a Deus, aleluia, tudo que ela já tinha passado. Imagine essa mulher, aleluia, excluída da sociedade, aleluia, glória a Deus, ela era, pela lei, aleluia, glória a Deus, de Moisés, ela era tida como imunda, aleluia, ela não podia ficar entre as pessoas, aleluia, ela vivia isolada, aleluia, glória a Deus, e além de tudo isso, glória a Deus, ela ainda sofria daquele mal, aleluia, santo é o nome do Senhor. Nós mulheres sabemos que não é fácil, aleluia, glória a Deus, nós vencemos, aleluia, sempre vencemos pela misericórdia do Senhor. Glória a Jesus. E aquela mulher, então ela vai em direção ao milagre, ela vai em direção a Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E ela consegue, santo é o nome do Senhor, com muita dificuldade, imagino eu, chegar e tocar ali nas vestes de Jesus, santo é o nome do Senhor. E na hora que ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela recebe o seu milagre. Ela sente no seu corpo que aquele mal, ele foi sanado, ele foi curado naquela hora que ela tocou em Jesus, aleluia, glória a Deus. Imagina nesse instante a alegria daquela mulher, aleluia, quando ela toca em Jesus, quando ela recebe o milagre, glória a Deus. Imagina a felicidade dela, glória a Deus, aleluia. Imagine, santo é o nome do Senhor, ela pensando, aleluia, não vou mais, aleluia, ser excluída da sociedade, agora eu posso andar entre as pessoas, eu posso voltar para minha família, eu posso voltar para minha vida normal, aleluia. Agora eu sou normal como todas as pessoas, aleluia, glória a Deus. Imagine a alegria daquela mulher naquele momento, aleluia. O que ela precisou fazer foi só um toque, aleluia, glória a Deus, só um toque nas vestes de Jesus, aleluia. E naquele instante, quando ela faz esse ato de fé, aleluia, Jesus vai sentir o toque daquela mulher, aleluia, Jesus vai sentir que dele saiu virtude, e quando sai a virtude de Jesus, aleluia, aquela mulher é curada, aleluia, glória a Deus. E naquele mesmo instante, aleluia, a vida, a história daquela mulher, aleluia, muda, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. O que, aleluia, você, aleluia, que veio aqui nesta noite, precisa fazer, aleluia, para que a sua vida, aleluia, seja mudada, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele está aqui nesta noite, acredite você ou não, aleluia, ele está aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. Ele está esperando apenas um toque, aleluia, porque ele deseja, aleluia, mudar a sua história nesta noite, glória a Deus, aleluia,
Glória ao santo nome do Senhor. O que mudou a história dessa mulher, aleluia, foi a decisão que ela teve, aleluia, de tocar em Jesus. Aleluia, o milagre o Senhor já tem. O Senhor já tem o milagre, Ele já tem a cura, Ele já tem a salvação, Ele já tem a libertação. Aleluia, Ele já tem a porta aberta. Aleluia, que você precisa nesta noite. O que você veio buscar aqui neste culto, nesta casa de oração, o Senhor já tem para te dar. Glória a Deus, mas o que, aleluia, vai fazer com que o milagre, aleluia, o que você precisa, chegue até você, é a forma como você vai tocar em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não tem como o Senhor trabalhar sozinho, Ele trabalha de acordo com a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. É exercitando a nossa fé, é colocando em prática a nossa fé que o Senhor vai operar. Aleluia, glória a Deus. O milagre Ele já tem, a cura Ele já tem. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite Ele está esperando, aleluia, o seu toque. Aleluia, glória a Deus. Ele está esperando, aleluia, você, aleluia, voltar a se prostrar na presença dEle. Glória a Deus. Ele está esperando nesta noite, aleluia, você tocar na orla dos vestidos dEle. Aleluia, glória a Deus. Ele está passando todos os dias, Ele passa, aleluia, todos os dias Ele passa lá na porta da sua casa. Aleluia, todos os dias Ele passa, aleluia, nas situações que você não consegue resolver. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias Ele está presente, aleluia, glória a Deus. Mas Ele está esperando, aleluia, um toque de fé. Aleluia, glória a Deus. Ele está esperando renúncia. Aleluia, glória a Deus. Ele está esperando entrega. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendo, aleluia, aprendi muito nestes dias com esta mulher. Aleluia, glória a Deus. Ela não desistiu, aleluia, ela permaneceu, aleluia, ela passou todo esse tempo, glória a Deus, aleluia, esperando pelo seu milagre. Ela poderia, aleluia, muito bem ter desistido da vida, como nos dias atuais, aleluia, as pessoas, aleluia, vão lá, faz uma bagunça na vida, e depois, aleluia, vem o inimigo, sopra no ouvido e diz: não tem mais jeito, aleluia, agora é só tirar a sua vida, aleluia, glória a Deus. E por um momento de fraqueza, glória a Deus, muitas almas, aleluia, tem, aleluia, descido à sepultura, aleluia, glória a Deus, por não suportar, aleluia, as lutas, por não suportar, aleluia, os problemas. Muitas vidas têm se perdido, aleluia, muitas almas o Satanás, aleluia, tem levado ao inferno, aleluia, nos últimos dias, glória a Deus. Mas esta mulher eu vejo, aleluia, como um exemplo para nós aqui nesta noite, glória a Deus, como um exemplo de uma mulher guerreira, de uma mulher, aleluia, corajosa, de uma mulher, aleluia, que diante do problema ela não se prostrou, ela permaneceu de pé. Ela precisava, aleluia, encontrar uma solução, e naquele dia ela ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar, aleluia, e ela encontrou as forças e caminhou e foi até Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O que nós estamos fazendo, aleluia, para solucionar os nossos problemas? O que nós estamos fazendo, aleluia, glória a Deus, para solucionar o vazio, aleluia, que existe, aleluia, dentro de nós, aleluia? O que nós estamos fazendo, aleluia, para o Senhor, aleluia, chegar com a cura? Santo é o nome do Senhor. O que nós estamos fazendo, aleluia? De que forma, aleluia, você, aleluia, pretende receber o seu milagre? Como você, aleluia, está tocando no Senhor?
Aleluia, glória a Deus. De que forma, aleluia, você está tocando para receber a cura? Aleluia, talvez os médicos já tenham desenganado. Aleluia, glória a Deus. Talvez, aleluia, o juiz já deu a sentença. Glória a Deus. Talvez para você, aleluia, já acabou, aleluia. Glória a Deus, mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que ainda tem jeito, que ainda há solução, aleluia, glória a Deus. Jesus, aleluia, Deus, o mesmo que operou no passado, Ele opera ainda nos dias de hoje, aleluia. Ele não mudou, aleluia, Ele continua o mesmo, aleluia, glória a Deus. E Ele tem, aleluia, Ele tem vitória, Ele tem projetos, aleluia, para mim e para você, aleluia. Às vezes nós olhamos para situações, aleluia, achamos-nos incapazes, aleluia, de prosseguir, aleluia, incapazes de vencer, aleluia, glória a Deus. Muitos imaginam, aleluia, incapaz de estar aqui, aleluia, trazendo a palavra do Senhor, aleluia, ministrando, louvando, aleluia, glória a Deus. Ninguém é capaz, não, aleluia. Eu não tenho capacidade, aleluia, mas todos os dias eu busco me capacitar no Senhor, aleluia, glória a Deus. Todos os dias, aleluia, o Senhor nos capacita, aleluia. Não somos merecedores, aleluia, de estar na presença do Senhor, mas Ele, aleluia, com o seu infinito amor, Ele olhou para nós e nos escolheu, aleluia. O Senhor te escolheu aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não deixe que o inimigo, aleluia, tente te parar, aleluia, venha te parar no meio do caminho, aleluia. Não deixe que o inimigo, aleluia, ele venha roubar a sua bênção. Não deixe que o inimigo, aleluia, venha roubar o tempo, aleluia, que você tem de estar na presença do Senhor, o tempo que você tem de tocar em Jesus, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor nesta noite. E então Jesus, aleluia, Ele vai sentir o toque daquela mulher, e Ele, aleluia, vai perguntar, aleluia, em meio à multidão, quem havia tocado nele? Glória a Deus. Ele vai perguntar, aleluia, mas, aleluia, os discípulos, aleluia, os discípulos de Jesus, eles vão dizer: mestre, a multidão, aleluia, te aperta, tem muita gente aqui, Senhor, muitas pessoas tocam, esbarram no Senhor, aleluia, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Aleluia, glória a Deus. Que ousadia desses discípulos, não é verdade? Meu Deus, eu não teria essa coragem, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, aleluia, não dá ouvidos, aleluia, ao que eles falam, e Jesus continua perguntando: quem me tocou? Aleluia. Imagina aquela mulher tremendo, aleluia, suando frio, aleluia, glória a Deus. Só ela sabia o que tinha acontecido. Mas imagino também ela pensando: eu tive coragem para chegar até aqui, agora eu tenho que falar com o mestre o que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. E Jesus olhando ao redor, aleluia, glória a Deus, procurando, aleluia, buscando ver quem tinha tocado nele, aleluia. Jesus queria saber, aleluia, glória a Deus, porque era importante para Jesus, aleluia, e para aquela mulher também era importante, aleluia, porque no meio daquela multidão, aleluia, ela vai, aleluia, diante de Jesus, vai contar para Jesus, aleluia, o que tinha acontecido, e ela vai temendo e tremendo, e ela se prostra diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ela se prostra diante do Senhor como um ato, aleluia, de humildade, de reverência, de fé, aleluia. Ela conta para o Senhor o que ela havia feito. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, aleluia, imagino com um olhar de amor, Ele ouve, aleluia, tudo o que aquela mulher tinha para contar. Aleluia, e ela é verdadeira, ela conta para o Senhor. Glória a Deus. E aqui, aleluia, enquanto
ela está ali diante de Jesus, contando o que tinha acontecido, Jesus vai chamar aquela mulher de filha. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia, e ser curada deste mal, aleluia, glória a Deus. Aqui eu entendo que Jesus, aleluia, no meio daquela multidão, precisava, aleluia, ouvir aquela mulher, glória a Deus, porque aquela multidão também precisava ouvir o que Jesus tinha dito para ela naquele momento, porque eu imagino que naquele lugar, muitas pessoas conheciam aquela mulher como a imunda, aleluia, como a rejeitada, aleluia, como a desprezada, aleluia. E quando o Senhor se encontra ali com ela, quando ela está diante de Jesus, que Jesus fala com ela, chama ela de filha, aleluia, naquele momento a história daquela mulher estava sendo, aleluia, mudada. Naquela hora, aleluia, ela começa a escrever uma nova história e ela deixa para trás, aleluia, todo aquele passado de derrota, todo aquele passado de sofrimento. E quem viu ela naquela situação, naquele momento, aleluia, teve que ver ela diante do milagre dela, teve que ver, aleluia, aquela mulher, aleluia, sendo chamada de filha por Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. E naquele instante todos, aleluia, todos puderam ver, aleluia, que aquela mulher foi curada, a história dela foi mudada, aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? Aleluia, é que muitas pessoas, aleluia, já decretaram, aleluia, a sua derrota. Muitas pessoas, aleluia, só estão esperando você cair, aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, aleluia, glória a Deus, olha, aleluia, para o seu sofrimento e diz que não tem mais jeito, aleluia, diz, aleluia, daí não vai sair mais nada, aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite, como Jesus fez com aquela mulher, aleluia, Ele está dizendo aqui nesta noite que Ele tem uma nova história para você, aleluia. Jesus está dizendo aqui nesta noite que muitos te viram na derrota, que te viram, aleluia, lá, aleluia, no fundo do poço, mas os mesmos terão que ver a sua vitória, glória a Deus, aleluia, porque, aleluia, o Senhor tem uma nova história para você nesta noite, aleluia, o Senhor tem milagres, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ainda tem milagres, aleluia. O Senhor ainda tem projeto de salvação, aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, Ele já está escrevendo uma nova história para alguém aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. O Senhor já está escrevendo. É você que ainda não se deu conta, aleluia, mas a cada momento que você, aleluia, caminha na presença do Senhor, é uma página que o Senhor está escrevendo na sua vida, aleluia, glória a Deus. E Ele te diz aqui nesta noite: não desista, aleluia, por mais que a multidão tenta te apertar, por mais que a multidão tenta, aleluia, te parar, por mais que muitas pessoas te dizem que não tem mais jeito, que você não vai conseguir, aleluia, mas por você ter tocado no Senhor, Ele está escrevendo uma nova história para ti aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. Ele está escrevendo, aleluia. Talvez você não goste, aleluia, do meio da história, aleluia, mas se faz necessário, aleluia, em todo o processo, o Senhor está presente, aleluia. Todo o processo tem um propósito, aleluia, glória a Deus. E o seu, aleluia, diz o Senhor que será revelado, aleluia, glória a Deus. Não desista, aleluia, continua tocando no Senhor, aleluia, porque a história está sendo mudada, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouquinho você vai contar a sua vitória, daqui a pouquinho a multidão verá o grande, aleluia, mover, a grande, aleluia, provisão, a grande, aleluia, história que
o Senhor tem para você, aleluia. Só não desista, só não desista do Senhor. Continua confiando, aleluia. Continua projetando, aleluia. Continua planejando, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor também, Ele realiza sonhos. Aleluia, o Senhor realiza sonhos, aleluia. Glória a Deus, talvez para você é impossível, aleluia, mas lembre-se que na palavra diz que para Deus tudo é possível, aleluia, glória a Deus. E o que vai mudar isso, aleluia, o que vai mudar esse cenário, aleluia, é a sua fé. Aleluia, glória a Deus. É a sua fé, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu nunca imaginei que um dia eu estivesse, aleluia, em cima de um púlpito, aleluia, trazendo a palavra do Senhor. Nunca imaginei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E como a missionária Bibi falou aqui, aleluia, eu tenho muitos milagres, muitas coisas que o Senhor fez na minha vida, aleluia, glória a Deus. E hoje, aleluia, pela misericórdia do Senhor, eu vivo a minha segunda chance, aleluia. E eu não quero desperdiçá-la nem um minuto, aleluia. Eu agarro com todas as forças, todas as oportunidades que o Senhor tem colocado, aleluia, diante de mim, aleluia. Seja chorando, aleluia, seja com dor, aleluia, glória a Deus, eu vou, aleluia, eu estou caminhando, aleluia, glória a Deus, eu estou tocando no Senhor, porque eu sei, aleluia, de onde Ele me tirou, aleluia, eu sei, aleluia, o processo, aleluia, a multidão que eu tive que enfrentar, aleluia, aleluia, glória a Deus, para chegar até aqui, aleluia. E hoje eu estou vivendo uma parte do meu milagre, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Outrora, aleluia, glória a Deus, eu também fui rejeitada, aleluia, eu também fui humilhada, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor tinha um projeto na minha vida, aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, o Senhor me resgatou, aleluia, me trouxe para a sua presença, me limpou, aleluia, e está escrevendo, aleluia, como Ele já falou aqui para você, aleluia, Ele está escrevendo uma história para mim, aleluia, glória a Deus. Um dia, aleluia, no ano de 2019, aleluia, eu estava na minha casa e naquele dia eu ia morrendo, aleluia. Naquele dia eu senti que todo o meu lado esquerdo, aleluia, foi se esfriando e eu senti naquela hora que eu iria morrer, aleluia. Mas naquele momento, aleluia, que eu senti aquele mal, aleluia, eu fiz como essa mulher fez, eu toquei em Jesus com todas as minhas forças. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero morrer agora, Senhor, eu ainda tenho sonhos, Senhor, aleluia, glória a Deus. E fui clamando ao Senhor com todas as minhas forças, aleluia, com um pouco de fé que eu tinha, aleluia, e o Senhor resolveu me ouvir naquele dia, aleluia, e o Senhor me curou daquele mal, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é por isso que nesta noite eu estou aqui falando para você que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza e Ele leva para o céu, aleluia, glória a Deus. Então hoje, aleluia, eu vivo um milagre, aleluia, na presença do meu Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu estou tocando no meu Senhor todos os dias, aleluia, glória a Deus, porque todos os dias eu preciso da presença do Senhor, aleluia, todos os dias eu preciso do milagre do Senhor. Você também precisa, porque o dia que Ele resolver não soprar o fôlego de vida nas suas narinas e nas minhas narinas, aleluia, não viveremos mais, aleluia, glória a Deus. E a partir daí, aleluia, o que será feito? Aleluia, para onde irá nossas almas quando o Senhor cortar o nosso fôlego de vida? Aleluia. Será que nós estamos preparados
para subir com Ele? Aleluia. Será, aleluia, que nós estamos, aleluia, tocando nele, aleluia, se preparando, aleluia, para ir morar com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, aleluia, está tão pertinho de voltar. Aleluia, Jesus que curou aquela mulher, aleluia, que ressuscitou a filha de Jairo naquele dia, Jesus que curou aquela multidão, aleluia, Jesus fez muitos milagres, aleluia, Jesus ressuscitou Lázaro, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, e muitos outros milagres Jesus fez, aleluia, mas Ele foi para o céu. Aleluia, e existe uma promessa para mim e para você de que Ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus, e essa promessa está tão perto de se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Está tão perto, aleluia, de Jesus arrebatar a sua igreja. Está tão perto, aleluia, de nós deixarmos para trás toda a dor, todo o sofrimento, aleluia, toda a angústia, aleluia, glória a Deus. E esse momento, aleluia, será quando o Senhor, aleluia, aparecer no céu de glória para arrebatar a sua igreja, aleluia. Glória a Deus. Será que estamos preparados ou se preparando para a vinda de Jesus? Aleluia. Glória a Deus, se não estamos, aleluia, hoje é o dia, aleluia, hoje é a oportunidade de começarmos a preparar, aleluia, para encontrar-se com Jesus Cristo, aleluia, porque Ele está voltando, e eu não posso deixar esse púlpito hoje sem dizer para você, aleluia, que Ele está voltando, aleluia, e que muito em breve Ele vai arrebatar a sua igreja, aleluia, glória a Deus. E se nós não estamos caminhando com Ele, caminhando para o céu, aleluia, estamos caminhando para o inferno, aleluia, glória a Deus. O que nós precisamos é nos prepararmos, aleluia, o que nós precisamos, aleluia, é obedecer, é renunciar ao pecado, aleluia, glória a Deus, é estar na presença do Senhor, dia e noite se possível, aleluia. Somos fracos sim, somos dependentes do Senhor sim, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, mas nós precisamos, aleluia, ter em mente que Jesus, Ele está voltando, e pode ser hoje, aleluia, quem sabe, aleluia, agora, aleluia, glória a Deus. Já pensou se as trombetas tocarem agora? Aleluia, glória a Deus. Já imaginou? Aleluia, glória a Deus, deixar essa terra agora? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus está avisando, aleluia, o Senhor tem usado os seus profetas, o Senhor tem usado os seus mensageiros, os mensageiros da última hora, aleluia, glória a Deus, para anunciar a sua volta, aleluia, e nesta noite aqui não é diferente, aleluia, você vai sair daqui, aleluia, com essa palavra cravada no seu coração, aleluia, glória a Deus, imaginando, aleluia, o que precisa ser renunciado, o que precisa ser deixado para trás, aleluia, para caminhar com Jesus, para subir com Jesus para o céu de glória, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. A palavra, aleluia, é sobre a mulher do fluxo de sangue, aleluia, mas o Senhor me impulsiona a dizer para você nesta noite, te prepares, aleluia, assim como para mim também, me preparar, aleluia, para encontrar com Ele, aleluia, glória a Deus. Hoje, aleluia, a oportunidade está diante de nós, hoje o Senhor, aleluia, Ele é o nosso advogado, aleluia, glória a Deus. Hoje, aleluia, as chances, aleluia, de nos consertarmos, de nos arrependermos, aleluia, de fazer para o Senhor aquilo que ainda não fizermos, aleluia, aquilo que ainda, aleluia, não conseguimos fazer, ou seja, por medo, ou seja, aleluia, por
sei lá, desânimo mesmo, aleluia, glória a Deus, comece a partir dessa noite, aleluia, comece a partir deste dia, aleluia, comece, aleluia, a pensar na vinda de Jesus, e comece a se preparar, aleluia, para se encontrar com Ele no céu de glória, aleluia. Ele tem milagre, Ele tem cura, Ele tem salvação, aleluia, Ele tem tudo isso, aleluia, glória a Deus, mas Ele quer te levar para o céu de glória também, aleluia, glória a Deus, e só depende de mim e de você, aleluia, glória a Deus. Saia daqui desta noite, de posse, aleluia, desta vitória, aleluia, da sua vitória, aleluia, também com um alerta para a sua vida. Jesus está voltando, aleluia. Foi um toque daquela mulher, aleluia, era uma mulher, foi um toque, aleluia, e a história foi mudada, aleluia. Jesus está aqui nesta noite, aleluia, disposto a mudar a sua história, aleluia, disposto, aleluia, trazer à luz, aleluia, tudo aquilo que Ele já projetou para você, aleluia. Ele só está esperando o toque, aleluia. Não demores para tocar em Jesus, aleluia, glória a Deus. Não deixe que o desânimo, aleluia, não deixe que as dificuldades venham, aleluia, te afastar da presença do Senhor, venha te parar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, aleluia, mas eu venci, e vós também vencereis, aleluia, glória a Deus. Tome posse dessa palavra também, aleluia. Você é mais do que vencedor, aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Continua tocando em Jesus, não desista do seu milagre, aleluia. Talvez há tanto tempo, aleluia, você vem buscando algo da parte do Senhor, aleluia, e ainda não recebeu, aleluia, mas não desista, aleluia. Daqui a pouquinho Jesus vai passar, aleluia, e você vai poder tocar na orla dos vestidos dele, aleluia. E o que você precisa, Ele vai fazer por você, de acordo com a sua fé, aleluia, glória a Deus. Ele tem o poder para fazer, aleluia. Jesus, aleluia, Ele faz, Ele movimenta, aleluia, Ele trabalha de acordo com a nossa fé, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração até aqui, aleluia, glória a Deus. Eu louvo o Senhor por você, aleluia, que veio aqui nesta noite para ouvir a santa palavra do Senhor. Você também que está aí do outro lado, aleluia, do seu dispositivo móvel, aleluia, ouvindo essa palavra, aleluia, que o Senhor possa alcançar o seu coração, aleluia, que o Senhor possa entrar com vitória, que o Senhor, aleluia, Ele possa entrar com libertação na sua casa, que o Senhor, aleluia, Ele possa entrar com cura, aonde o médico já disse que não tem mais jeito, aleluia. Nesta hora Jesus passa onde você está, aleluia, e aproveita para tocar nele, aleluia, com a fé, aleluia, pouco ou muita, aleluia. Toque em Jesus nesta hora, aleluia, e receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu profetizo na sua vida hoje, aleluia, o milagre do Senhor, a cura do Senhor. Eu não posso, aleluia, mas Jesus pode, aleluia. O dono dessa palavra, Ele pode, e Ele tem todo o poder.